turmas, tudo bom? Bom estar com vocês em mais uma aula de história e hoje, bem convidativo, uma aula de história do Brasil Colônia. Onde é que nós estamos agora? Né? Nessa enseada de Aratu, precisamente no Recôncavo Baiano, num lugarejo chamado Caboto, na cidade de Candeias. E vamos trabalhar sim com o século XVI, com a Sesmaria, onde se instalou o engenho da freguesia. Mas não vou contar essa história agora não. Eu vou deixar essa história maravilhosa, que se passa do século XVI até o século XIX, para um bate-papo gostoso com o nosso professor e historiador Rodrigo Lopes. Vamos lá, Rodrigo? Vamos nessa. E aí, Rodrigo, nós estamos aqui nessa bela, ruínas que hoje é o Museu do Recôncavo, o Museu Vanderlei de Pinto. Mas aqui tem uma bela história do nosso Brasil Colônia. Você poderia nos contar um pouquinho dessa história? Claro. Então, a gente está tratando aqui do início da história econômica do Brasil, né? Porque se a gente for pensar, a gente trabalhou isso em sala de aula, vocês já viram isso várias vezes, a cana-de-açúcar foi o primeiro interesse de Portugal dentro de uma compreensão capitalista de colonização, né, para dar lucro e tornar a balança comercial de Portugal sempre favorável. Então a gente tinha aqui nessa região do Recôncavo, o que é Recôncavo? É toda a região que margeia a Baía de Todos os Santos, né? Uma região com um clima propício e solo propício para o plantio de cana-de-açúcar, é o solo argiloso, que a gente chama de solo de massapê. Então, desde o final do século XVI, no início da colonização, os nossos colonizadores distribuíram grandes possessões de terra, chamadas de sesmarias. Isso que eu ia te perguntar, e é bom trabalhar com a turma. O que vem a ser as sesmarias? Por quê? Porque a gente distingue muito do que significa capitanias hereditárias. As pessoas pensam, que dividiu as terras brasileiras apenas em capitanias hereditárias. Mas o que nós percebemos também que dentro desse processo das capitanias hereditárias, o governo português vai dividir em terras menores, que nós vamos chamar de sesmarias. É fácil compreender isso, Selma. Por quê? As capitanias hereditárias, elas foram através das cartas de doação, elas foram doadas a nobres portugueses que quisessem vir para o Brasil e investir aqui, fazendo produzir cana-de-açúcar. Acontece que a gente não viu em nenhum momento da história nobres pegando no pesado para produzir, não é verdade? Exatamente. Então o que eles fazem? Eles terceirizam a produção. Eles recebem a capitania hereditária e eles redividem aquela terra e distribuem entre pessoas que pudessem trabalhar, tivessem interesse de investir. Então, os sesmeiros, sesmarias são latifúndios dentro das capitanias hereditárias. E esses sesmeiros, então, recebiam essas propriedades e eles tinham incentivo, inclusive da coroa portuguesa, que tirava a obrigatoriedade do pagamento de dízimo, por exemplo, dessas pessoas, para que eles pudessem construir ou reformar engenhos de cana, né? E é nesse contexto que o redor aqui dessa Baía de Todos os Santos, essa região do Recôncavo, então, recebe tantos engenhos como essa maravilha que a gente está aqui. É justamente isso. Nós tivemos aqui vários engenhos, né? Mas existe uma coisa muito importante vocês estudarem na história. Nós tivemos fazendas de canas-de-açúcar e nós tivemos engenhos de cana-de-açúcar, que essas fazendas poderiam também ter um engenho. Vimos que foram montados vários engenhos, ou seja, empresas açucareiras. Exato. Então, o sesmeiro, que o nome é sesmeiro mesmo, Sebastião Álvares, ele recebeu essa parte dessa terra que hoje é a região de Caboto, e aqui ele montou a sua empresa açucareira, com o nome de Engenho da Freguesia. Isso. Então, como é que assim, qual é a diferença entre você apenas ser o fazendeiro, o plantador de açúcar, e aquele que vai montar o engenho de açúcar? Como é que se dá essa estrutura econômica da montagem do engenho? Uma coisa não sobrevive sem a outra. Então, assim, quando a gente fala em fazenda de cana-de-açúcar, a gente está falando da plantação. Então, você tem a sesmaria e uma parte delas você vai plantar cana. E preste atenção, sesmarias eram latifúndios tão grandes
coisa de 1.000 hectares, por exemplo, e desses 1.000 hectares o que era ocupado por plantação de cana era 30 ou 40 no máximo. Então vocês vejam o tamanho dessas plantações, eram enormes, e a gente comparando com o tamanho das propriedades que eram cedidas para essas pessoas. Então propriedade de terra naquele momento era a fonte mais segura de capital, de dinheiro, né? Então dono de terra é quem tinha dinheiro naquela época. Então os fazendeiros de cana plantavam cana. O engenho que a gente está aqui está atrás da gente, servindo de cenário para a nossa aula, o engenho freguesia, aqui a gente tem a Casa Grande e a Capela, depois a gente vai falar mais sobre elas. Mas essa Casa Grande, ela era o centro domiciliar e administrativo da fazenda de cana. Não era engenho ainda. Mas na mesma família dele, né, nessa mesma Sesmaria, existiam outros parentes que fizeram outros engenhos muito próximos daqui. Engenho é diferente de plantação. Engenho, que também era chamado na época de fábrica, olha o nome, fábrica, em uma época que não se industrializava nada ainda, né? Mas era um local onde você tinha as caldeiras, onde você tinha os tachos, onde você tinha a mão de obra especializada ou escrava para processar a cana, colher garapa, botar para ferver, transformar em melaço, transformar em açúcar, aguardente. Olha quanta coisa se produzia da cana de açúcar. Aí você me chamou a atenção que é um fator importante para que a gente entenda as relações de trabalho que se estabelecia dentro desse engenho. Quem trabalhava na fábrica de açúcar era o escravizado da África, mas era qualquer mão de obra? Não, não. Inclusive não era só o escravizado. Por exemplo, nós tínhamos no trabalho do engenho serviços especializados. Geralmente essas pessoas que trabalhavam nesse serviço especializado eram livres, não eram escravizados. Podiam ser brancos? Podiam. Podiam ser mestiços? Podiam também. Dificilmente seriam negros, pelo menos até o século XVIII. Né? Mas essas pessoas tinham essa hierarquia de trabalho. Então existiam os livres, que eram o mestre de purgar, né? Existia o caixeiro, que substituía ele em caso de falta, existia o mestre de forno, né? E a mão de obra mesmo pesada era a mão de obra dos escravizados. Aí sim, mas eles estavam embaixo dessa hierarquia social. Primeiro vinham esses cargos especializados, que eram os responsáveis pela produção, eram pessoas que sabiam do plantar ao fazer o açúcar, né? E existia a mão de obra grossa mesmo, que era dos escravizados. Mas aí também temos que ponderar sobre uma coisa. Eram os escravos que mexiam o engenho para fazer açúcar? Não. Existiam engenhos movidos por água, existiam engenhos movidos por bois. Existiram alguns poucos em que a mão de obra, a força motriz, era realmente humana desses escravizados. Mas na grande parte, eles não estavam movendo o moinho, eles estavam mexendo o melaço, né? Eles estavam depurando a cachaça ou eles estavam refinando o açúcar. Bom, Rodrigo, e agora no nosso passeio pelo engenho da freguesia, paramos no lugar mais elementar dele, que é a fábrica. Vamos lá? Exatamente. Vamos conversar um pouquinho sobre essa fábrica? Essa é a fábrica, né? Na verdade, o engenho era aqui. Aqui era o engenho Caboto. Na história, quando a gente diz o engenho Caboto foi incendiado, destruído completamente pelos holandeses, foi esse lugar aqui, que não pertencia ao engenho freguesia. Apesar de estar na mesma família, mas era de proprietários diferentes. Somente no século XIX é que o Argolo, o último dos Argolo, o Conde de Passé, é que compra os dois engenhos, né, de outras pessoas da família e junta. Aí fica o engenho freguesia e Caboto. Mas a produção se dava aqui nesse lugar. Essas pilastras que a gente está vendo aqui atrás são da fábrica. Então o maquinário ficava todo aqui dentro. Inicialmente o maquinário de madeira, movido a boi, ou movido a energia humana, escravizada. Mas já no final do século XIX, início do século XX, então, já migra para um artefato já de metal, já movido a vapor. Que a gente vai chamar das usinas que vão começar a chegar, né, na região. Exatamente. Mas no nosso passeio eu observei, tinha uma casa menor, sem ser a Casa Grande, e tinha a casa atrás que a gente vai chamar de senzala. Exatamente, exatamente. Porque aqui ficava o corpo de trabalho. Como a gente falou mais cedo, existiam trabalhadores especializados na fabricação do açúcar, né? Esses trabalhadores geralmente livres, eles então eles moravam aqui no lado da fábrica. E na parte de trás, os escravizados, né? A mão de obra em si,
né, os escravos de eito, como a gente chama. Exato. Né, que são as pessoas que tanto trabalhavam na fazenda do engenho de freguesia, nos canaviais, transportavam cana para cá e era quem movimentava a moenda, era quem ia mexer o tacho, tudo isso era trabalho desses escravos. Isso é importante, gente, até porque os nossos livros didáticos, né, eles não trazem essa hierarquia de funções dentro do engenho. E qual era o papel do senhor de engenho, né, a casa grande? Fala um pouco sobre isso. Era puramente administrativo, assim, aquela coisa que a gente fala assim, o olho do dono é que engorda o gado, né? Então o engenho ele não ficava muito distante da casa grande e em alguns engenhos, inclusive, ele ficava ao lado, quase contíguo à casa grande, porque esse senhor de engenho, ele era o dono de tudo. Apesar de ele não necessariamente saber mexer com a cana e nem fabricar o açúcar, mas ele tinha que estar fiscalizando para saber se tudo estava saindo ao contento. Então ele era o grande administrador, era também quem ficava, é lógico, com o capital. Mas não era alguém que se metia necessariamente na produção de cana, né? Então o lugar dele era aqui, era na Casa Grande, né? E dali ele administrava toda essa infraestrutura dos engenhos. Agora, Rodrigo, vamos passar para ver essa engenhosa, né? Esse engenhoso monumento, patrimônio, que é a Casa Grande. E aqui tem vários detalhes que precisam ser explorados. Entre eles, essas construções em ruínas, século XVI, e tem perfeita construção, né? Você perfeito vê como estado. as pessoas antigas produziam para durar muito tempo, né? Isso. Primeiro a gente consegue ver pela grossura das paredes. Mas um detalhe curioso, dê uma olhada aqui. Na construção, na massa utilizada para a construção, isso é areia de praia. Olha os búzios aqui, as conchas de realmente. praia. Né? Muita gente acreditava, dizia-se que usava-se óleos de baleia. A Baía de Todos os Santos teve muita baleia. Então caçava-se baleia e a gordura da baleia era transformada em óleo para dar liga. Quem desmistificou isso com a gente foi o historiador Cid Teixeira. Ele um dia perguntou ao engenheiro, vocês da engenharia já ouviram falar que gordura dá liga em algum tipo de massa? Então, né, na verdade, se utilizava calcário, né? Ou o cálcio de depósitos de conchas, ou talvez até de sambaquis que existissem nessa região. Se triturava as conchas, fazia calcário, então fazia-se argamassa a partir daí. No século XVIII, que é essa estrutura aqui, a gente já tem uma confecção em argamassa, né? Mas uma coisa, isso aqui é uma casa de engenho típica e de um senhor de engenho poderoso. Você imagina, a gente está vendo aqui, ela tem 4 pisos, 4 planos, a gente só está vendo 3 aqui na fachada. Esse aqui de baixo, habitualmente se usava para as visitas, né? Para pessoas que chegavam ou para trabalhadores, pessoas que tinham que permanecer pouco tempo, porque eles não tinham acesso então à família. A privacidade da família começava a partir do 2º piso, que é a área nobre da casa, era o salão onde se recebia para festas inclusive, né? E o 3º, que é o piso domiciliar. Os quartos, as alcovas ficavam todas ali em cima. Esse casarão se abre para um pátio interno, olha que coisa fantástica. E existe um piso que a gente não está vendo aqui, que fica na parte de trás, que a gente chama de mirante ou mirador. Tem janelas lá, como ele é o piso mais alto, então ele podia ver toda essa parte aqui da Baía de Todos os Santos. Então quem chegasse, certamente seria observado por quem estivesse no mirador. E como fica a questão política? Qual é o papel desse senhor, né, na questão política da região? Sim. Porque nós não temos só o engenho da freguesia. Nós temos o engenho de Caboto, nós temos outros engenhos d'água e assim sucessivamente. Qual é a influência política que ele tem dentro desse Brasil colônia? Total. Por quê? A gente falou aqui que no início, no século XVI, as capitanias hereditárias foram entregues a nobres portugueses. Esses nobres, então, vão eleger seus homens de confiança também para herdar ou para entregar às sesmarias. Então, eram chamados homens bons. O que eram esses homens bons? Eram portugueses ou descendentes de portugueses, geralmente homens brancos, que recebiam essa propriedade e era quase como uma relação de suzerania e vassalagem. Se a gente tivesse na Idade Média, era suzerania e vassalagem, né? Essas pessoas estavam comprometidas politicamente com quem lhe entregou a propriedade. E eles próprios depois acabaram se tornando chefes políticos dessas regiões. E não era uma coisa incomum que os grandes donos de engenho do recôncavo baiano também ocupassem postos políticos em Salvador. Porque uma coisa muito interessante
é que muitos senhores de engenhos, eles eram absenteístas. O que é que significa isso? Eles não moravam nos engenhos, eles vinham para os engenhos, fiscalizavam, mas eles tinham residência nas cidades próximas ou na capital, ou em Salvador, né? E eles viviam lá, residiam lá. Só chegavam aqui naquela época de estradas. A gente está pensando século XVI, século XVII, século XVIII, não tinha estradas, né? Chegava-se nos engenhos do Recôncavo pelos rios que desembocavam na Baía Todos os Santos. Então era o Rio Paraguaçu, era o Rio Sergipe, era o Rio Jaguaripe e por aí vai. Se a gente vai visualizar aqui nesse engenho Freguesia, ele está na costa, ele está na Bahia, inserido na Baía de Todos os Santos, na Baía de Aratu, né? Porque esses barcos, esses saveiros, aportavam aqui para descer passageiro, descer morador, carregar de açúcar, enviar para o porto, encher as caravelas e enviar para Portugal. E qual é o papel da igreja, né, dentro de todo esse mecanismo? Porque eu estou olhando aqui dentro da freguesia, né, no engenho da freguesia, como assim ele era chamado, foi denominado, né, que do lado da casa existe uma capela. Uhum. Se existe uma capela, então a gente tem uma influência muito grande da Igreja Católica, certo? E como é que se dava essa relação dessa igreja com a Casa Grande, com o trabalho dos homens livres dentro do engenho e dos escravizados? Qual era o papel? Isso é muito interessante, porque assim, a gente vai pensar no que é Portugal, né? Portugal e Espanha, países católicos, assim eles eram conhecidos, os países católicos, os reis católicos, não é isso? Então a gente, essa empresa colonizadora que sai de Portugal e vem para o Brasil, ela está legitimada por uma questão da propagação da fé. A Igreja Católica investe nesse empreendimento. Por quê? Vamos pensar, no século XVI, as religiões protestantes lá na Europa estão crescendo. A Igreja Católica está perdendo fiéis lá. Então descobre-se uma nova terra. Vamos colonizar. Tem habitantes aqui? Tem. Então vamos ganhar essas almas por rebanho da Igreja Católica. Então a Igreja Católica está aqui desde sempre com os jesuítas. Os engenhos, quando eles começam a ser construídos, isso aqui a gente vai imaginar um local extremamente isolado. Não existia comunicabilidade, não era rápido chegar num lugar como esse. Era um lugar isolado. Essas pessoas também tinham interesse em estarem protegidas espiritualmente. Então, geralmente, contígua à Casa Grande, se construía uma capela. Em momentos distintos da colonização do Brasil, essa arquitetura vai ser diferenciada. Essa aqui, já do século XVIII, quando se constrói essa capela, no século XVIII as capelas são monumentais. Elas querem imitar as grandes igrejas matrizes do Brasil. Essa é fantástica. Ela parece uma igreja matriz, é uma igreja que poderia ser uma igreja central de qualquer cidadezinha do Brasil, não é verdade? Mas é uma simples capela de engenho. Ali dentro existe uma estrutura montada para também reproduzir a hierarquia social da época. Então existem os lugares em que os escravos poderiam ficar, os homens livres poderiam ficar e a família do dono do engenho poderia ficar. Geralmente o lugar que a família ficava tem uma passagem direta para dentro da Casa Grande, né? Porque não existia, não se gostava disso, sobretudo por conta das mulheres, dessa sociabilidade. Ninguém via as mulheres da Casa Grande, elas ficavam enclausuradas. Aí dentro existem pátios, em que elas podiam transitar dentro de casa, longe dos olhares masculinos de fora. Como a gente já tinha falado antes, essa sociedade dos engenhos do Brasil Colônia é uma sociedade muito marcada pela espiritualidade forte. Além do que, a igreja é um espaço de sociabilidade dentro do engenho. Você imagina um cotidiano em que as pessoas se dedicam apenas a quem está na Casa Grande, ficar cozinhando e fazendo as tarefas domésticas, e os outros empregados no engenho de cana. Então não há essa sociabilidade. A igreja, então, os ofícios ministrados por um capelão que também vivia no engenho nos finais de semana, era o espaço de sociabilidade. É uma capela que em qualquer cidade do interior seria a igreja principal da cidade, pelo tamanho e pelo rebuscamento que ela tem na fachada. A gente percebe também que dentro dessa sociedade, dessas questões, como é que se dava a relação, né, com a comunidade?
Não tinha comunidade indígena nessa região? Tinha. E logo no início os enfrentamentos eram constantes. Os índios atacavam os engenhos, destruíam os engenhos, tinham que ser reconstruídos, etc. e tal. Por quê? Porque existia uma coisa. Os índios da costa, né, quase todos tupinambás, eles começam a desenvolver uma relação de curiosidade e até amistosa com os colonizadores. Mas a partir do momento em que se tenta inserir aqueles indígenas em uma lógica capitalista, em que você tem que trabalhar de tal a tal horário, produzir e estocar, aquilo não entra. Né? Na cultura indígena aquilo não existe. Então eles naturalmente resistiam. Quando eles se sentem subjugados a participar desse tipo de comportamento, o que é que eles fazem? Eles atacam. Eles atacam ou eles fogem para os sertões. E os engenhos vão atrás. Não pense que os engenhos ficam só na região costeira. A partir do século XVIII, uma das coisas elementares para o funcionamento do engenho era madeira. Tinha que se colocar madeira para alimentar as fornalhas. Essas matas todas ao redor foram destruídas. Os engenhos ficavam soltos em grandes descampados. Todas essas árvores que cresceram, que vocês estão vendo aqui ao redor da gente, cresceram depois que os engenhos deixaram de funcionar. Essas árvores não existiam. E esses senhores de engenho estavam contratando pessoas para desmatarem ou fazerem filiais dos engenhos nos sertões, onde ainda existia madeira para fazer funcionar a fornalha do engenho. Entende? É o que a gente chama de engenhos de mata dentro. Né? Eles chegaram a importar madeira de Ilhéus para o funcionamento dos engenhos do Recôncavo. Imagine aí. Agora eu vou um pouquinho mais, olha, vou explorar bastante, viu, gente? Um pouquinho mais. Nós estávamos lendo que o engenho Caboto, né? Com a invasão dos holandeses na Bahia, ele foi incendiado, foi destruído e depois reconstruído. Né? Tanto que o engenho Freguesia se juntou ao engenho de Caboto e aí firmaram Freguesia Caboto. Como é que se deu todo esse processo? Com a invasão dos holandeses aqui? É o seguinte, a invasão holandesa aqui na Bahia começa no início do século XVII, ainda dentro do que a gente chama desse período do açúcar, né? Por uma questão política que envolve diretamente Portugal e Espanha. A Espanha invade Portugal, Portugal fica sem rei e a Espanha reclama o trono de Portugal, é a época da União Ibérica. Portugal tinha negócios com a Holanda, era a Holanda quem distribuía o açúcar português por toda a Europa. Quando a Espanha então conquista Portugal, a Espanha tira os holandeses da jogada. O que é que acontece a partir daí? Os holandeses, então, para não ficarem no prejuízo completo, decidem invadir o Brasil. E por onde começa essa invasão? Aqui pela Bahia. Né? E vamos destruir, inclusive, o que dá lucro para esta Portugal, que neste momento está dominada pela Espanha, os engenhos de cana. Então, o que é que acontece aqui nessa região? Eu falei para vocês agora há pouco que a gente tinha fazendas de cana e engenhos de cana. Freguesia era a sede de uma fazenda de cana. E a mesma família era dona de outros engenhos muito próximos daqui. Aqui do lado a gente tem o engenho Caboto, que era o lugar onde tinha a fábrica, o maquinário. Né? Então, no engenho Caboto a gente tinha uma outra casa, a gente tinha a fábrica, a gente tinha a senzala, tudo ficava no engenho Caboto. Então qual é o alvo, qual é o foco de destruição dos holandeses quando chegam aqui? Vamos queimar o engenho Caboto e dar este prejuízo. O engenho Freguesia, ele foi parcialmente destruído. O que a gente está vendo aqui já é uma reconstrução do meio do século XVIII, né? Mas ele também foi muito prejudicado, embora não tanto quanto o Caboto, que o Caboto sequer foi construído. Nós estávamos vivendo esse período, final do século XVII, né? Século XVIII, um grande surto, né? De grande chegada para a extração do minério na região sudeste. Sim. E aí vem a questão que eu acredito que vocês estejam fazendo. Se nós passamos da região nordeste, do recôncavo da Bahia principalmente, que essa região aqui do engenho da Freguesia, se vocês estudarem um pouco mais a história, vai ser um dos mais prósperos da região em relação à cana-de-açúcar e à fabricação do açúcar para exportação. Nós éramos um país, né? Nós éramos uma colônia, desculpem, agroexportadora. Exato. E após esse período do século XVII para o século XVIII, essa transação, né? Transição do século XVII para o século XVIII, por causa do grande surto aurífero na região sudeste. Como fica essa região?
Olha, vai ser um problema. Vai ser um grande problema. Por quê? Apesar da cana-de-açúcar não se tornar algo que desse prejuízo, por exemplo, não dá prejuízo, né? Então os engenhos continuam tendo seus lucros, mas os lucros caem bastante. A transferência de interesses da coroa portuguesa para a região da mineração, que é Minas Gerais, São Paulo, por ali, então vai retirar essa atenção e esse apoio que a coroa portuguesa dava para os engenhos de cana do Nordeste, né? Então, logicamente, a economia decresce muito nesse sentido, né? Mas a cana não desaparece. Ela continua sendo um dos esteios da economia brasileira até o século XIX. Rodrigo, muito obrigada. Foi uma belíssima aula de história. Espero que vocês tenham aproveitado bastante e vou lançar um desafio para cada um. Buscar na sua região, buscar na sua comunidade a história do Brasil, né? Do Brasil colônia, como foi que se estruturou a sua história local. É isso aí. Mergulhados então nesse lugar de história, nós, professores de história, nos despedimos de vocês. Espero que tenham gostado da aula e até a próxima. Tchau, tchau, gente.